Mumu Invencível. Capítulo 94 ao 97. Placa de Jade. Qual é a sua idade? Às vezes, o cérebro humano ficava sobrecarregado independentemente da vontade de cada um. Pode-se dizer que o estado atual de Dan Baek-yeon era assim. Sua mente explodia como fogos de artifício. O que eu acabei de dizer? Ela definitivamente pensou em agradecer. Mas algo mais saiu quando ela olhou para Mumu. Pode-se dizer que Dan Baek-yeon havia quebrado a imagem fria que ela havia construído ao longo de vários anos com apenas uma pergunta. Ela abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Ah! Ela sabia que tinha feito uma loucura aqui. Essa criança era discípulo. Aluno. E ela era professora nessa academia. No entanto, ela não conseguia controlar a boca devido às emoções dentro dela. Não treinei o suficiente. Ela não sabia o que fazer agora. 90% dela queria sair da situação. Mas 10% queriam ficar. As palavras que ela proferiu com a boca eram seus verdadeiros pensamentos. E ela se perguntou como Mumu responderia. Idade. Mumu perguntou. Seu coração começou a bater mais rápido. Embora sentisse que a situação era estranha, ela ainda estava esperando por algo. Idade. O que você quer dizer? Mumu inclinou a cabeça. O que a fez levantar a própria cabeça? Mumu tinha um rosto inocente e ficou atordoado. Mumu parecia não saber o que estava avisando. Certo. Isso foi estranho. Era natural que a criança não entendesse. Pois era algo que ela simplesmente desabafava. Mas ela odiava que tivesse feito isso. Ufa! Nada. O mestre estava perguntando como eu penso sobre aqueles mais velhos do que eu. Que? Será que ele entendeu o que ela quis dizer? Afinal. Então. Por que ele agiu como não agiu há apenas um segundo? Espere. Mumu estava fazendo isso com esperanças de que ela o perguntasse novamente. Se fosse esse o caso. Não era uma situação normal. Mas, ao contrário de seus pensamentos complicados, Mumu tinha acabado de levar a pergunta ao pé da letra. Ela quis perguntar o que eu penso sobre aqueles mais velhos do que eu. Exceto seus amigos. Todos eram mais velhos que Mumu. O vice-diretor, o padrasto e até o irmão, que conheceu hoje. Todas pessoas de bem. Mumu sorriu brilhantemente e disse. Eu gosto. Assim que ele disse isso, seu rosto ficou vermelho como se fosse explodir. Mumu ficou um pouco surpreso quando sua expressão se assemelhava a uma cuja alma que havia deixado seu corpo. Acho que ela está com febre. Ué. Mestre. Você está bem? Ele estendeu a mão para a testa dela. Mas depois ela recuou em pânico. Isso é iniciativa da juventude. Depois de ouvir que ele gostava, ela havia entendido mal todas as suas ações. O que esse garoto quis dizer? Ela acariciou suas bochechas vermelhas. Era fofo vê-la sendo tímida. Mas os alunos ficavam chocados com essa visão. Está tão quente. Como estava esquentando devido ao constrangimento. Ela usou energia de gelo. Mumu, que viu o gelo se formar em sua mão, lembrou-se de algo. Ah! E então ele agarrou a mão dela. Mestre! Ela ficou chocada quando ele, sem querer, agarrou seu pulso. Mumu então disse.
Há algo que quero perguntar. Sim. Ele disse que gostava dos mais velhos. Então ele estava tentando afirmar o domínio. Ao contrário de seu rosto inocente. Ele parecia o tipo vigoroso agora. Desnorteada. Ela acenou com a outra mão. Isso é muito rápido. Nós somos. Encontrei um vestígio de algo que parece gelo. Posso confirmar. Ué. Ela ficou muito animada sozinha. Mais uma vez. Seu rosto ficou vermelho. Mas por um motivo diferente. A Ria estava seguindo alguém com a técnica furtiva da seita do Distrito Inferior. O que ele seguia era Ryun. Ele alcançou o rapaz enquanto ele se dirigia para seu dormitório e manteve uma distância segura. Fora isso, ele queria saber quem mais estava envolvido. Bacana. Isso é quase uma informação avançada quando eu tenho pleno conhecimento dela. Informações avançadas eram nada menos que um tesouro na seita do Distrito Inferior. Isso porque tais informações poderiam alterar os resultados. Uma pena. Mas isso é um investimento. Muilva. A filha de um oficial. Mumu. Que possuía uma força extraordinária. E seu irmão Jin-yuki. Que era exatamente como seu irmão mais velho. Esses três ficariam famosos no Morim. Posso estar ao lado deles. Ele esperava que sim. E esse caminho. O dormitório celestial do norte. Isso foi inesperado. Este foi o dormitório em que eles ficaram. Disseram que era mais escuro debaixo da lâmpada. E esse ditado acabou sendo verdade. Uma vez que entre no dormitório, os corredores se tornam estreitos. O que tornaria o segmento do alvo complexo. Ué. No entanto, a Ryun, que estava prestes a entrar no dormitório, viu alguém e levantou a mão. E essa pessoa foi. Ele é o único. A Ryan ficou surpreso ao ver essa pessoa. Ele se perguntou se essa pessoa estava na mesma linha de trabalho que a Ryun. Uma colina arborizada ao norte de seu dormitório. Alguém nas sombras dos arbustos se movimentava pela área. Ele então virou-se para Ryun, que estava seguindo, e perguntou: o que você queria perguntar? A Ryun perguntou imediatamente: quem foi aquele que lidou com o discípulo Yang Shu? Ele estava aqui para saber disso. Na pergunta de Ryun, a pessoa se apoiou em uma árvore e falou com voz seca. Essa é uma informação que você não precisa saber. Uma rejeição óbvia. Com essas palavras, a Ryun ficou furioso. Mesmo sendo todos das mesmas fileiras nas 8 famílias do mal, os membros do Vale da Matança Celestial e do clã Sangue Demoníaco tentaram agir como se fossem superiores. Não. Eles usaram isso a seu favor também. Você me chamou para perguntar isso. Você está perdendo meu tempo. A pessoa balançou a cabeça enquanto tentava sair. Mas então a Ryun perguntou: o nome dele? Dele. A pessoa parou. Virou-se e andou. Você não chamaria o mestre eu como seu ou ele? Então você está perguntando sobre o senhor. Ah, isso. Disse a Ryun. Nestas circunstâncias, tem de ser a última. Você achava que só você e ele teriam contato? Bem, não mais. Mesmo que ele pertencesse ao clã Sangue Demoníaco, ele não poderia ir embora. Você
Você sabe quem será o senhor? Não é óbvio. Já entrei em contato com ele várias vezes. E não tinha certeza até agora. Psiu. Antes que ele pudesse terminar de falar, alguém apareceu atrás de Ryun e agarrou seu pescoço. Um pouco mais de força e quebraria. O que você está fazendo? Ryun ficou chocado quando ele disse. Quem você está tentando enganar agora? O que você quer dizer enganar? Foi ele quem te pediu para descobrir quem cuidou do aluno. Mesmo que você usasse a cabeça, você usa de maneira errada. Apertar. A parte de trás de seu pescoço parecia que quebraria a qualquer momento. No final, Ryun não resistiu e seu corpo se torceu sob a força. Ele decidiu retaliar. Mas, para sua surpresa, Ryun havia caído no chão. Parecia que seu corpo estava dividido nas pernas. Graças a isso, parecia que sua virilha estava doendo. Ugh! Você deve reconhecer a diferença entre eles. Ryun não conseguiu conter sua raiva de quem estava rindo. Porra! Aquele que se tornará o senhor deu a ordem. Mas agora eu me pergunto. Pak! E a pessoa pisou nele. O pensamento por trás da sua pergunta está errado. Quem assassinou o estudante foi o próprio senhor candidato. Ryun ficou chocado. O que foi isso? Quem matou o aluno foi o senhor. Isso não fazia sentido. O que é isso? Ele não conseguia entender. Mais uma vez, sentiu-se confuso. Da última vez, ele achou estranho que o Mumu que ele pensava como seu senhor fosse alguém com quem ele tinha que ter cuidado. E desta vez também. Ele me pediu para descobrir quem matou o estudante. Mas o próprio senhor o matou. Ele não disse para ele descobrir. Ryun estava confuso. Ele tinha certeza de que Mumu era quem se tornaria o senhor. Não pode ser. Ele tem a placa de Jade. Assim que ele disse isso, a outra pessoa o agarrou pelo pescoço e o levantou enquanto ele pedia. Você conheceu outro senhor da placa de Jade. Outra placa de Jade. Isso foi algo ainda mais confuso. Antes disso, preciso lidar com o rato. Rato. Por que você acha que eu te trouxe aqui em vez do dormitório? Psiu. A pessoa que segurava o pescoço desapareceu. O homem que se afastou 10 metros em um instante atirou uma espada na pessoa que se escondia atrás da árvore. A espada atravessou o peito da pessoa. E o sangue jorrou. Ryun então saiu de trás de seu esconderijo. Em um instante, ele não conseguiu escapar do rápido adversário e acabou com um grande ferimento no peito. Ryun, garoto da seita do Distrito Inferior. Como esperado. A pessoa riu de Ryun, que estava sangrando. Você deveria ter fugido. Tosse. Todas as pessoas da seita do Distrito Inferior são iguais. Pessoas estúpidas que arriscaram vidas por causa da informação. Matar a criança do Distrito Inferior atrapalharia sua linhagem. A pessoa, então, levantou a espada. A vida do rato acaba aqui. Morra. Jovem mestre Mumu. Nesse momento, Ryun olhou para alguém e gritou. A pessoa apressadamente virou a espada para as costas. Mas
Não havia ninguém lá. Não tinha sinal de ninguém. Percebendo que foi enganado, ele estava prestes a matar Airian com raiva. Tome isso! Airian, que mal se movia, evitou a espada e jogou algo em seu rosto. O homem, com reflexos incríveis, inclinou a cabeça para evitá-lo. Cuac! A coisa que Airian jogou explodiu na frente dele uma após a outra. E Airian recuou para se salvar. Por que eu morreria? Tenho uma vida longa para viver. A seita do distrito inferior é fraca. Mas um golpe deles é suficiente. Airian, que assistiu a tudo, ficou chocado. Fazer tal coisa contra um gênio do seu lado era como se estivesse indicando que queria continuar indo até o fim amargo. Ele não entendia de onde vinham os explosivos. Mas Airian teve sorte. Embora tenham explodido bem na frente do homem, os resultados foram diferentes. A visão está turva. Assim que a explosão aconteceu à sua frente, o homem usou energia interna para proteger seu corpo. Mas a luz intensa prejudicou sua visão. Isso não é factível a menos que tenha sido minuciosamente calculado para engano. O homem mordeu o lábio. Embora ele pudesse ter considerado Airian como simplesmente sortudo, isso era algo em que ele também era bom. Ele estava acostumado a fugir de situações de risco de vida a ponto de elas não serem mais assustadoras para ele. Você me subestima. Ele tinha sido descuidado. Pois as pessoas da seita do distrito inferior eram conhecidas por terem artes marciais fracas. No entanto, pensando sobre isso de outro ponto de vista, tinha que haver uma maneira de as pessoas do distrito inferior escaparem da morte como baratas. Visar a visão e a audição é inteligente. Mas o homem murmurou para si mesmo novamente e começou a verificar se havia vestígios de sangue no chão. Sudoeste. Ele havia adivinhado a direção de fuga de apenas gotas de sangue no chão, fazendo com que Airian estalasse sua língua. Uma explosão explodiu na frente de seu rosto. Será que o homem tinha que ficar pelo menos atordoado? O clã sangue demoníaco criou um monstro adequado. O outro garoto conseguiria escapar. Embora ele tivesse temporariamente comprado tempo, suas habilidades eram diferentes. Além disso, o homem não ficou ferido, enquanto Airian não teria facilidade com o ferimento. Airian estava escapando usando suas habilidades de trabalho com os pés. Como Airian havia concluído, sua visão estava embaçada pela explosão. De alguma forma, ele estava tentando chegar a um lugar lotado ou algum lugar onde seus amigos compartilhassem as informações que ele havia obtido. Uka. Isso é difícil. A ferida estava úmida de sangue e, no entanto, seu objetivo ainda era viver uma vida longa. O espaço em frente ao dormitório celestial norte era barulhento com a tagarelice dos alunos. Em particular, as alunas eram particularmente barulhentas com a chegada de uma única pessoa. Uma pessoa havia chegado ao dormitório e foi a única contribuinte para o grande número de estudantes do sexo feminino que ali se reuniam. Era Jin Sung, um ex-aluno que havia se formado na academia. Jin Sung. Ah! É Jin Sung. Ver o Sr. Jin Sung em vida. Esta é a honra da minha família. Sua popularidade havia subido além das palavras. E todos os alunos o olhavam admirados e aplaudiam como um bando de garotas animadas.
Eles até segurariam seus peitos se Jin-sung encontrasse seu olhar. Era o quanto ele era um ídolo para eles. Isto é uma academia. Jin-hyuk esticou a língua. Desde que seu irmão se tornou oficial, seu nome era amplamente conhecido em toda a terra. Foi também por isso que muitas mulheres passaram por sua casa para procurá-lo. Isso fez com que seu irmão pedisse uma mudança em sua postagem de trabalho, dizendo que não queria ser um incômodo para sua família. Esta é uma cena familiar. Embora a maior parte disso não parecesse estranha para ele, havia algumas coisas que pareciam novas. Foi muito difícil se adaptar a Moilva, que estava torcendo o corpo enquanto jogava o cabelo. Ela não estava tentando ser exigente como faria normalmente. Ela estava fingindo ser uma jovem nobre agora. Então, é verdade. Ele sabia que ela era um pouco tímida quando se tratava de seu irmão. Ele sabia que não era grande coisa. Mas vendo-a assim, por que ele estava se sentindo tão arrependido? Jin-hyuk, que se sentia confuso com suas novas emoções, abriu a boca. Você deve estar ocupado. Você está sobrecarregado. Eu só queria ver seu rosto por um momento. Podemos nos encontrar em casa. Vendo Jin-hyuk dizer isso, seu irmão sorriu. Tirou um ornamento de sua manga e o deu a ele. Então eu não poderia ter dado isso para você. O que é isso? É algo que encomendei a um artesão imperial. Um símbolo da nossa irmandade. Jin-hyuk sentiu-se um pouco tímido neste momento. Por que seu irmão estava agindo assim? Pegou o presente que lhe foi dado. Mas os olhos que olhavam para eles de todos os lados o fizeram sentir-se envergonhado. Naquele momento, Moilva tossiu e tocou suavemente Jin-hyuk. Era um símbolo silencioso pedindo que ele a apresentasse. Jin-hyuk não gostava de fazer coisas assim porque acontecia muitas vezes em casa. Ele relutantemente falou. No entanto, como ele estava perto dela. Está é a senhorita Modoisva. Ah. Você é filha do oficial Mo. É um prazer conhecê-lo. Jin-sung imediatamente a reconheceu assim que ouviu seu nome. Jin-hyuk ficou um pouco chocado. Seu irmão parecia estar totalmente informado sobre as pessoas ao redor do Palácio Imperial. Nossa! San Jin-sung me conhece. Moilva não conseguia esconder sua alegria enquanto acariciava suas bochechas vermelhas. Por outro lado, as alunas ao redor de Jin-sung também pareciam felizes ao vê-lo. É tão incrível assim. Bem, esse cara tinha aumentado a reputação da academia entre as pessoas. Então era natural que as pessoas lhe dessem tanta admiração. Acho que eles se encaixam bem. Jin-sung, seu irmão mais velho, também tinha idade suficiente para se casar agora. Desse ponto de vista, se fosse Moilva, que ele conhecia há algum tempo, então ela seria uma boa combinação. Ainda assim, por que ele não gostou dessa situação? Jin-hyuk tentou fazer com que os dois mantivessem alguma distância. Ué! Moilva olhou involuntariamente para o rosto de Jin-hyuk enquanto ele se aproximava dela e seu irmão. Ela, que estava interessada em Jin-sung todo esse tempo, também se sentiu estranhamente preocupada com Jin-hyuk. O que?
O que há com essa cara de beicinho? Jin Sung sorriu ao ver os dois conscientes um do outro. Você está bem? Ué. Jin Sung falou com Jin Yuki. Ele ainda é jovem. Então. Por favor. Cuide dele. Senhorita. Sim. O que foi isso? Moilva apressadamente acenou com a mão. Quanto tempo ela esperou por esse momento? E ainda assim seu alvo a estava empurrando para outra pessoa. Jin Sung sussurrou para ela. Ele pode ser um pouco frio. Mas é uma boa pessoa. Não é assim. Ela tapou a boca e acabou revelando suas verdadeiras intenções. Ela queria mostrar a ele apenas seu lado bonito. Mas acabou agindo assim. Isso foi como dizer que ela tinha alguns sentimentos por Jin Yuki. E então ela fez contato visual com ele. Ela engoliu quando seu rosto ficou vermelho. Ele me fez tomar consciência daquele cara à toa. San Jin Sung. Você é mau. Ela achava que Jin Sung seria frio e calmo como Jin Yuki. Mas o cara também sabia mexer. Moilva então disse enquanto acariciava suas bochechas vermelhas. Isso é demais. Eu amo tanto San Jin Sung. Nesse momento, Jin Sung levantou a mão e a impediu de falar. Por quê? Ele fez isso antes que ela pudesse terminar suas palavras. Então Jin Sung mudou-se para algum lugar. Moilva e Jin Yuki ficaram intrigados com isso e o seguiram. Uka. Ai estava deitado no chão. Ele quase chegou ao dormitório. Mas seu corpo não estava se movendo. Ai, que havia desmaiado. Gritou. Me ajudem. A voz que saiu parecia estranhamente suave e não chegava longe. Ele estava sangrando demais e usou a energia que lhe restava para fugir. Eu estou quase lá. Ai estava exausto ao ver o dormitório apenas através dos arbustos. Um pouco mais adiante e ele encontraria seus amigos. A essa altura, alguém que tivesse treinamento já teria ouvido seu grito. Mesmo que eu não sonhasse em viver uma vida plena, eu ainda quero viver mais. Ai sentiu sua visão embaçar. A perda da visão se somou à injustiça que ele sentia ao morrer sem conseguir nada. Ai moveu os dedos que lentamente ficaram parados. À distância. O homem que o seguia olhou para o corpo desmaiado de Ai. Ele ainda não havia se recuperado totalmente. Mas não teve problemas para enxergar. A ferida é profunda. O homem sorriu para isso. Apesar de ter sofrido um pouco. O primeiro ataque que desembarcou foi forte. Um pouco mais adiante Ai teria chegado ao dormitório. Ao vê-lo desmaiar. No entanto, indicava que ele não conseguia estancar o sangramento. Posso deixá-lo assim para morrer. Mas preciso ter certeza. Nada de bom veio de deixar uma tarefa pela metade. No entanto, o momento em que ele estava prestes a se aproximar de Ai. O homem olhou em volta. Ali. Seu senso lhe disse que alguém estava se aproximando rapidamente. Por um momento, ele se perguntou quem poderia ser. Estão tentando me avisar. A pessoa que se aproximava rapidamente sentia-se habilidosa.
Eles deliberadamente deixaram sua presença conhecida para mostrar sua chegada. Foi um aviso sutil. Não posso evitar isso. Então, o homem tirou um punhal da manga. Quebrou a lâmina afiada e jogou-a no Airian. Já colapsado. Svi. A adaga lançada parecia atingir Airian perto de seu coração. E o homem olhou para ela antes de desaparecer nos arbustos. E o Jin-Sung apareceu da parte de trás do dormitório celestial norte. Lá. Encontrou a criança caída no chão. Essa criança. Seu grito de socorro que ouvirá era fraco. Tinha sido difícil ouvir com os alunos ao redor. Mas Jin-Sung era habilidoso o suficiente para ouvi-lo. Ele também havia liberado um pouco de energia para alertar sobre qualquer potencial hostil. Merda. Ele cerrou os dentes enquanto olhava para a criança. Ele não sabia quem era o adversário. Mas eles eram inteligentes. Eles haviam acabado com a vítima jogando a ponta da lâmina de um punhal. Estava tarde demais. Jin-Sung então olhou para onde a adaga havia perfurado o menino. Sangue estava no chão. Mas o punhal em si não parecia ensanguentado. O que o fez olhar mais de perto? Ué! Algo grosso. Parecido com armadura. Estava nas costas de Airian. Graças a isso, a adaga não penetrou. O que é isso? Olhando de perto. O menino tinha uma armadura de malha metálica até a cabeça. Soube se proteger. Nesse momento, Jin-Yuki e Moilva também chegaram ao local. Yun? Por que você? Airian. Quando os dois avistaram um amigo caído, correram até ele. Alguém que você conhece. Jin-Yuki acenou com a cabeça para responder à pergunta. Ele então olhou para a condição de Airian. Eles estavam preocupados que algo acontecesse depois que Airian seguisse a Ryun. E seus medos se tornaram realidade. Ele não está morto. Certo. Moilva perguntou com lágrimas nos olhos enquanto Jin-Sung balançava a cabeça. Ele desmaiou devido ao sangramento intenso. Mas está respirando. Podemos salvá-lo se nos apressarmos. Ah! Jin-Yuki. Leve a criança para a enfermaria. Está bem. Jin-Yuki pegou seu amigo. Ele sabia que tinha sido convidado a tomar Airian porque seu irmão tinha um palpite sobre algo. Yun. O que você vai fazer? Vou pegar a pessoa que fez isso com essa criança. Hein? Nesse momento, Jin-Sung olhou para o chão e franziu a testa. Airian tinha escrito algo lá. Placa de Jade. Assassino. Yu. Era difícil saber o que essas palavras significavam. Ele podia entender os significados tanto da placa de Jade quanto do assassino. Mas a terceira declaração havia sido escrita sem força. A escrita era borrada e difícil de discernir. Mas parecia que as palavras significavam algo sobre escuro e um. O que? Ele deixou um recado. Jin-Sung então disse aos dois. Por enquanto, a criança está em perigo. Então vá rápido. Ah. Sim. Jin-Yuki carregou Airian rapidamente. Ao mesmo tempo, 3 pessoas invadiram o prédio da antiga escola. Eles eram ninguém menos que Mumu, Tang Sou Sou e Dan Baek-yeon.
Antiveneno que tinha sido dado por Tang Sou Sou foi usado para invadir. O que estou fazendo? Mumu de repente pediu sua ajuda. E ela o seguiu. Ainda assim, ela não achava que o alvo era esse prédio antigo. A entrada aqui era proibida para todos, incluindo os mestres. Então ela não podia entrar. Mas ela ainda veio aqui com Mumu. Ah! Estou ficando louca. Ela geralmente teria recusado friamente. Mas Mumu era seu ponto fraco. Embora ela não tenha gostado, ela ainda concordou. Isso é suspeito. A mulher de quem Mumu havia pegado veneno emprestado estava claramente ajudando-os. Mas Danbek Yoni não gostava dela. Temos que conferir. Quando ele disse essas palavras, ela respondeu. Então acho que devemos ir. Tang Sou Sou sabia que o mestre estava olhando para Mumu com o olhar mais frio que se podia reunir. Mas as mulheres não conseguiam esconder seus sentimentos de outras mulheres. Não. Não podia ser isso. Né? Ainda assim, seria uma relação entre professor e aluno. E havia uma clara diferença de idade de 8 anos. Mas se isso fosse verdade, então, se ela tivesse consciência, não estaria mirando em Mumu. Não importa o quão selvagem Mumu seja. A diferença de idade é um pouco demais. Os olhos de Tang Sou Sou escureceram. Quando se tratava do charme de Mumu, ela sabia que mulheres de qualquer idade poderiam acabar gostando dele. Até Gian Seurin e Mayonva pareciam estar interessados em Mumu. Mas isso era demais. Essa mulher parecia retorcida em seus olhos. Devo flertar com ele. Ela sentiu que tinha que mostrar seu charme para Mumu. Felizmente, em comparação com o mestre, ela tinha uma pele mais jovem. Certo. Só pela idade e aparência. Tang Sou Sou olhou para Danbek Yon. Apesar de muito mais velha, a mulher parecia tão bonita que ambas pareciam parecidas em idade. O interior dela deve estar podre. Ela deve estar usando sua energia interna. Seus olhos então se voltaram para os enormes seios que podiam ser vistos do topo de sua roupa. O que levou Tang Sou Sou a olhar para os dela? Seriam necessárias medidas especiais. Em pouco tempo, alguém veio. Ah! Ryun sentiu-se irritado com essa visão. O Ryun da seita do distrito inferior era alguém que ajudava seu senhor. Não foi ele quem o matou. Mas ele ajudou na caçada. Que diabos? Se Mumu soubesse disso, ficaria muito irritado. Ele deveria ter parado o homem que perseguiu Ryun. Mas ele se sentiu confuso. Era uma confusão contínua. Disseram-me para estar ciente de Mumu. Essa pergunta em si está errada. Ou seja, aquele que lidou com o estudante morto é, na verdade, o homem que se tornará o Senhor. Por causa disso, adivinhar a verdade tornou-se difícil. Eu deveria ter dito a ele a identidade da pessoa que se tornará o Senhor. Certo? Não. Se tivesse, teria sido morto. Em uma situação em que ele não tinha certeza de quem era o verdadeiro Senhor, ele não podia liberar livremente as informações que já sabia.
Ele também teve que descobrir outra coisa. Só por precaução, encontrou alguém com outra placa. O que se pode deduzir disso é um fato que nem mesmo os anciãos do Vale Branco sabiam. R1 então perguntou ao homem: não tem só uma pessoa com a placa de Jade? Diante de suas palavras, o homem olhou e respondeu simplesmente: por enquanto. Mexa-se. Eles tiveram que sair rapidamente deste lugar, pois a situação era ruim. Havia pessoas aqui que estavam rastreando ativamente o homem. Mas R1 balançou a cabeça e disse: eu não vou me mexer até que você responda. Você está sendo um incômodo. Mova-se. A intenção de matar escorria da voz do homem. R1 estava preocupado em ser morto. Mas mesmo que fosse irritante, o homem não poderia simplesmente matar o sucessor do Vale Branco. Só porque eu sou um pouco inútil agora não significa que o clã é inútil para ele. Então o homem disse: você está correto. Os olhos de R1 se abriram. Até agora, ele só havia considerado a possibilidade de um potencial candidato a senhor. Mas agora ele estava sendo informado de que havia dois. Ah! Ele então percebeu que havia uma diferença fundamental. O homem não se referiu ao homem que servia como senhor, mas como alguém que se tornaria o senhor. Isso significava que a pessoa ainda não era o senhor. Então R1 disse: por que eu não sabia disso? Quieto. O homem cortou suas palavras antes de continuar a dizer: cale-se. A questão é mais complicada do que se pensa. Os 10 portões infinitos era uma técnica que havia sido feita para manter a prisão segura. Alguém entrou no espaço que deveria ser bem guardado. Os olhos de Samuel, que estavam fechados, viraram-se para a pessoa que entrava na prisão. O visitante usava um traje oficial antiquado e era ninguém menos que Almuia. Almuian falou com os guardas que guardam a prisão. A partir de agora, o criminoso será interrogado. Então todos os guardas daqui, exceto os que estão fora, podem sair. Os 6 oficiais que o seguiram lá dentro pareciam todos suspeitos para os guardas. Então eles responderam: precisamos ficar de olho aqui. Com essas palavras, Almuia levantou a sobrancelha. Vai intervir com o interrogatório oficial de um possível incendiário agora. Mesmo que você seja do palácio. Este lugar. Vá embora. Ao som daquela voz, os guardas todos olharam para a entrada do presídio. Lá estava Dan Piou, vice-diretor. O diretor deu permissão a ele. Eles não poderiam fazer nada. Os guardas saíram imediatamente. Assim que saíram, Dan Piou disse, depois de confirmar sua confissão com seu interrogatório: por favor, denuncie ao palácio como prometido. Eu entendo. Agora você deve sair também. E assim, Dan Piou também deixou a prisão. Ao sair, Almuia olhou para Samuel, que estava deitado. Ele ficou bem na frente do homem e olhou para Samuel como ele disse: bem, isso virou uma bagunça.
Samuel olhou para Almuyan, que estava estalando sua língua. Isso era diferente daqueles que o haviam visitado e interrogado até agora. Nem mesmo Kang Mui tinha agido assim quando veio para cá. Mesmo depois de tudo isso, você parece ter energia sobrando em você. Almuyan zombou do homem como Samuel disse. Não me apetece brincar. Então, o que você espera que eu faça? Você vai se levantar e me dar um soco. Na provocação, Samuel grunhiu. Ele realmente queria, mas não conseguia se mover, pois seu corpo ficou paralisado após o espancamento de Mumu. Então Almuyan continuou. Mesmo que não parecesse, eu poderia imaginar o quão furioso o menino deve ter sido. Nisso, Samuel bufou. Mesmo que não fosse isso, ele teria vindo tirar a minha vida. Mas ele saiu sem fazer isso. Por que capricho? Almuyan inclinou a cabeça. Em tal situação, até ele mataria Samuel imediatamente. Então Samuel disse. Eu contei a ele sobre o livro. O que? Almuyan ficou momentaneamente confuso antes de perguntar em tom de raiva. Você está realmente fazendo isso agora? Correto. Antes de o velho Renguion morrer. Ele falou sobre isso. Eu tinha descoberto isso. Almuyan clicou sua língua e olhou para o sorridente Samuel. Parece que eu acertei. Você tinha dito ao menino Mui que lhe daria essa informação. Samuel não respondeu. Mas ele sabia que tudo havia se distorcido por causa de apenas uma pessoa. Mumu. Sem essa variável, seu grande esquema não teria falhado. E os livros de artes marciais dentro da biblioteca teriam sido dele. Almuyan acariciou sua barba e disse. Se cair nas mãos dele, você estaria perto de obter um nível mais alto de poder. Esse cara do Palácio Imperial vai ficar muito chateado. Isso ainda não se sabe. O que você quer dizer? Nem eu nem você seremos priorizados por eles. Estou te dizendo. É melhor jogar fora essa ganância agora. Em suas palavras. Samuel franziu a testa. E isso fez Almuyan estalar sua língua. Ver um homem lutando quando não havia saída era patético. Não é da minha conta. Cabe a ele fazer uma vida em seus próprios termos e enfrentar as situações que sua ganância lhe traz. Almuyan tinha um sorriso malicioso. Então, quem você quer? Dos irmãos. É tão familiar. A impressão que Dan Baek-yeon tinha do antigo prédio de pesquisa era essa. Era um lugar familiar porque seu laboratório estava no porão deste prédio antes do acidente. No entanto, agora, o lugar parecia um prédio fantasma, pois não havia sido mantido ou manuseado. Ainda assim, alguns alunos viram um fantasma e desmaiaram. Quase foi um tumulto. O medo levou a superstições que encheram o ar mais do que o veneno do prédio. Bem, os alunos eram jovens. Mas essa criança não. Ver Mumu caminhar para a frente sem hesitação fez parecer que ele não estava incomodado com a atmosfera sombria. Mais do que isso, a garotinha ao lado de Mumu também estava bem. O nome dela era Sousou. Por que ela está grudando tão perto dele? Ah! Mesmo que viemos durante o dia. Por que é tão assustador?
Ela se aconchegou a Mumu agarrando-se ao braço dele. Isso parecia ofensivo de se olhar. A menina estava interessada em Mumu. Dan Baek-yeon olhou para seu aluno e tossiu. Estudante Tang Sou-sou. Sim. Por que você não anda um pouco mais longe? Tang Sou-sou riu de suas palavras e disse. Por quê? Há alguma razão para não ficarmos juntos? Havia um motivo. O motivo era que ela não gostava de outra mulher ao lado de Mumu. Mas isso não era algo que ela pudesse revelar a um estudante da academia. Do que você tem medo em plena luz do dia? Afaste-se. Ouvindo essas palavras de Dan Baek-yeon, Tang Sou-sou disse em resposta. Mestre. Há fantasmas aqui. São assustadores. Af. Não existe isso mesmo. Ah. Eu disse que não. De repente, algo preto chamou a atenção de Dan Baek-yeon. Havia algo com um único olho vermelho no teto que definitivamente não era humano. Foi a primeira vez que ela viu um fantasma. Então ela ficou dura. O que é isso? Ela ficou chocada demais para sequer pensar no que fazer. O único monstro de olhos vermelhos viu Mumu e então começou a desaparecer no teto. Ela não sabia o que estava acontecendo. Tenho estado muito cansada ultimamente. Talvez tenha sido uma ilusão. Enquanto isso, eles pararam de repente em frente às escadas que levam ao porão. O inusitado era que havia buracos no teto perto das escadas. O que é isso? Parecia que os buracos estavam perfurados. Quando ela olhou mais de perto para eles, Mumu coçou a cabeça. E depois desceram. Já se passaram alguns dias. Então derreteu. O que Mumu estava tentando mostrar era o gelo ao redor da flor que ele havia tirado daqui. Era para ser uma flor que só floresceu no Mar do Norte. Mas foi colocada em um ambiente artificial no porão. Ele trouxe as flores para fora. E o gelo não parecia que se encontraria tão cedo. Mas... Ué! Mumu! Que chegou à parte mais profunda do porão. Franziu a testa. Obviamente. Naquela época, tudo estava congelado. Mas agora, nem uma gota de água foi deixada lá. Ué! Isso é estranho. Tang Sou-sou, que tinha visto o gelo com Mumu, também achou estranho. Não havia vestígios como se nada tivesse existido. Dan Baek-yeon olhou em volta. Este é o lugar. Sim. Pois é. Senti algo parecido com energia de gelo congelado aqui. Diante daquelas palavras, ela parecia perplexa. Você sentiu energia de gelo? Sim. Foi parecido com o que o mestre me mostrou. Tem certeza? O motivo que ela perguntou foi simples. Era porque Mumu era alguém que tinha acabado de começar a aprender artes marciais. Então distinguir logicamente várias artes marciais seria difícil para ele. Além disso, para reconhecê-la, era preciso aprendê-la. No entanto, Mumu lembrou-se dele depois de vê-lo apenas uma vez. Isso é possível. Normalmente, ela negava imediatamente. Mas vendo o quanto Mumu crescia em um curto espaço de tempo, ela sabia que essa criança era extraordinariamente talentosa. E se essa fosse a verdade? Naquele momento, Kiak! Teto!
O chão tremeu e o teto desabou sobre eles. Alguém olhava para o prédio antigo. O prédio desabou totalmente no andar de baixo como se seus pilares fossem retirados. Ele provavelmente vai descer para o porão. Derrube o prédio então. Como esperado. Ele entrou no prédio. Chegou a entrar com um mestre e outro aluno. Embora isso fosse uma variável, não era um grande problema. A culpa foi deles por terem entrado naquele lugar em primeiro lugar. Mesmo tendo se preparado para derrubar o prédio. Essa pessoa era aterrorizante. Todo o prédio havia caído. O que significava que as pessoas lá dentro seriam esmagadas. Não importa o quão poderoso ele fosse. Ele certamente não suportaria o peso de um prédio de 5 andares desabando sobre ele. Até reconhecer o corpo será difícil agora. A situação foi devidamente tratada. Mesmo que ele fosse forte. Ninguém, nem mesmo os melhores mestres, poderia sobreviver a essa situação. Enquanto isso, havia outra pessoa perto do prédio. Era o agente 2. O mensageiro. Eik. Como de costume. Sua missão era assistir Mumu. No entanto, como fez da última vez, ele ficou do lado de fora para sua observação. Tendo julgado que poderia se deparar com armadilhas se entrasse sem saber das circunstâncias. Mas ele não esperava que todo o prédio caísse. Como isso pode acontecer? Um prédio poderia simplesmente desabar assim. O agente olhou para o prédio, que havia desabado. Mumu havia dito algo sobre descer ao porão. Então ele deve ter sido esmagado lá embaixo. O que eles fizeram? Se o prédio desabou, o peso do prédio deve ter caído sobre eles. Não importa o quanto eles tentem. Eles certamente não conseguiriam. Foi nesse momento. O prédio que desabou começou a tremer. E os guerreiros ao seu redor se aproximaram. Sem saber o que fazer. O que? Por que o prédio que desabou está tremendo? Ué! Em um instante, todos os guardas sentiram um choque em seus corpos. Eles podiam sentir a vibração através de suas pernas. O prédio que havia desabado começou a subir. Por um momento, todos duvidaram de seus olhos. O prédio foi empurrado para cima em quase 5 metros. Cuac! O prédio! Foi uma visão chocante. Mas ainda mais surpreendente foi outra coisa. Abaixo dele estava um homem musculoso de cabelos grisalhos cujo corpo estava liberando vapor enquanto empurrava o prédio que desabou. Mesmo o agente 2 e o homem que tentou se retirar não conseguiram calar a boca devido ao choque. O que? Kiak! O teto! Foi nesse momento que o teto começou a cair. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Apesar de Dan Baek-yeon ter sido um dos mestres da academia, essa situação estava perto de um desastre. Ela usou apressadamente a técnica Ice Heart e criou um pilar de gelo. Enquanto isso colocava momentaneamente a pressão e o peso do prédio em colapso sobre ele. O pilar de gelo se quebrou um instante depois. Não. Desça! Estrondo! Nesse momento, Mumu apoiou o fundo do teto em queda com os 2 braços. As mãos de Mumu cavaram o teto. Até mesmo as veias de sua testa estavam visivelmente inchando com a enorme pressão que o peso estava colocando em seus músculos. Contraia e relaxe. Mumu começou a contrair e relaxar os músculos em todo o corpo.
Esse processo aumentou sua força de forma mais explosiva em comparação com apenas um músculo. Ainda assim, o teto em queda carregava consigo um peso enorme. A pressão e o peso que caíam sobre Mumu eram grandes demais para sequer estimar. Era difícil até mesmo segurá-lo, pois suas pernas eram lentamente empurradas para o chão. Mumu! Espere um pouco mais. Vou fazer um buraco. Nessa situação, Tang Sou tentou perfurar o teto com sua técnica de veneno. No entanto, ela não foi a única, pois até Dan Baek-yeon achou que precisava fazer o mesmo. Concentre-se em um só lugar. Nesse momento, Mumu gritou com seus dois companheiros. Mestre! Assim. Vire os botões dos meus pulsos e tornozelos para 2. O quê? Os mostradores. Apresse-se. As duas ficaram perplexas. Mas nessa situação, a prioridade era agir. Então elas viraram os mostradores. Elas não sabiam por que ele estava pedindo, mas decidiram fazê-lo. Ambas as mulheres conseguiram virar os mostradores e, nesse momento, os músculos do corpo de Mumu começaram a inchar quando sua pele ficou cinza. Ambas podiam ver algo semelhante ao vapor sendo empurrado para fora de seu corpo. O que é isso? Ambas ficaram chocadas com esse estranho fenômeno. Foi inacreditável. O teto caindo, que parecia que desabaria a qualquer momento, começou a subir lentamente enquanto Mumu tentava empurrar. De jeito nenhum. Ele está levantando. Isso foi ainda mais difícil de acreditar. Esta foi uma situação inacreditável, pois o prédio acima deles havia desabado definitivamente. Mas agora, eles podiam ver os destroços começarem a subir. O menino estava tentando erguê-lo. Ficaram sem palavras diante dessa façanha de força. Mumu então dobrou os joelhos e disse: Vocês duas vão precisar correr e sair pela brecha. Correr? O que você está falando? Antes mesmo que pudessem perguntar mais, as coxas de Mumu, que já estavam esbugalhadas de suas roupas, incharam como se explodissem. E então ele endireitou os joelhos. O chão afundou e o teto subiu alto acima deles. As duas mulheres ficaram chocadas. Ele ia fazer uma abertura como essa. Isso, com o prédio em cima dele. O que eu estou vendo? Foi uma visão além do senso comum. Uma ideia irracional de escapar de um prédio em colapso levantando o prédio. Mas tudo acontecia na frente deles, com o teto se movendo para cima. Eles podiam ver ao seu redor. E a vista era nada menos que espetacular. Estudante Sou. Sim. As duas mulheres saíram do raio do prédio ao mesmo tempo. O prédio, que estava subindo, inevitavelmente cairia de novo. Então, Mumu usou os braços para garantir que o prédio não caísse muito perto das pessoas. Ao mesmo tempo, Mumu moveu os destroços para a clareira que estava livre de pessoas. Mumu, que havia jogado de lado um prédio como se fosse um brinquedo, sorriu e perguntou a Dan Baek-yeon: Você está machucada? Foi difícil acalmar seu coração com a aparição de Mumu. Ele estava sorrindo com um rosto inocente. Mas ele era um gênio.
Como você está? Enquanto isso, Tang Soo estava ocupada cobrindo seu sangramento nasal. O rosto do homem desconhecido que assistia ficou branco. Foi ele quem se sentiu mal por esmagá-los embaixo do prédio. Mas isso fazia sentido. Um único ser humano havia levantado o prédio e jogado de lado. Um prédio de 5 andares. Ele não é humano. Um verdadeiro monstro. Ele tinha uma força monstruosa. Não era algo que se compreendesse por meras palavras. Destruir um prédio desse tamanho não foi difícil para quem chegou a um certo nível. Mas erguê-lo foi uma história diferente. Preciso contar isso para todo mundo. O homem tentou sair imediatamente. Mas um punhal de repente voou em sua direção, forçando-o a se esquivar. Ao ver o punhal que passará por ele, virou a cabeça para onde tinha vindo. Um homem vestindo roupas marrons que parecia ter 30 e poucos anos estava ali com mais alguns punhais nas mãos. Quem? Ele conhecia a maioria das pessoas da academia, mas não se lembrava de ter visto esta. Ele não parecia ser um professor. O homem apressou-se a colocar a mão na espada na cintura e perguntou: Quem é você? Mesmo. Quem é você? Você não está vendo. Eu sou o guarda da academia. Quem diabos é você? Apenas jogando um punhal em mim. O homem vestia o uniforme dos guardas da academia. Os outros guardas estavam agora convergindo para o local do prédio que desabou. Então ninguém estava lá para desconfiar dele. Nisso, disse o homem que jogou o punhal: Eu entendo. Mas você ignorou uma coisa. Esqueceu. A maioria dos seguranças trabalha em turno rotativo. Então não tem como você estar tão perto do prédio abandonado. O que é isso? Com o vazamento de veneno e os rumores de fantasmas, os guardas estacionados aqui vêm voluntariamente. Diante dessas palavras, o homem franziu a testa. Pensando bem, ele não era colocado perto do prédio abandonado desde o segundo semestre do ano passado. Mas como esse homem ficou sabendo disso? O homem que estava vestido de guarda puxou sua lâmina. Nesse exato momento, o jovem jogou um punhal. O homem usou sua lâmina para bloqueá-la. Ele não entendia totalmente a situação, mas precisava eliminar essa irritação e relatar imediatamente o que tinha visto. Sentia uma presença atrás de si. Quando ele virou a cabeça, um homem que parecia estar na casa dos 40 e poucos anos estava bloqueando sua fuga. Era Neonumbo, também conhecido como Agente 2 de Danpyo. O Agente 2 então disse ao jovem: Você fez o bem 8. O jovem era o mais novo dos agentes. O agente número 8. Por quê? Então, 8 avistou o homem de aparência suspeita. Foi por causa de Danpyo. A partir de agora, 3 de vocês ficarão de olho em Mumu. Ué. Só eu sou suficiente para um jovem mestre como Mumu. Que é forte. Não. As informações podem ser bloqueadas novamente. Neste ponto, as pessoas que se esconderam por trás do incidente devem ter notado a força da criança e considerado um obstáculo. Isso significa que eles vão tentar machucá-lo agora. Correto. Eles também tentarão monitorar suas ações. Eu entendo. E a previsão de Danpyo estava certa. Eles não esperavam que os inimigos se movessem tão rapidamente.
O agente 8 deve admitir. Eles foram bastante ousados. Devido ao incêndio criminoso, a academia manteve um olhar atento sobre as pessoas lá dentro. E, no entanto, essas pessoas ainda eram capazes de se movimentar assim. É assim que eles decidiram que o jovem mestre Mumu é. Claro. Ele podia entender seus corações. Os incendiários haviam sido mortos por Mumu. E até mesmo o mestre por trás dele foi espancado até uma polpa e forçado a confessar. Se não fosse Mumu, o vice-diretor ainda estaria preso. E quase todos os estudantes teriam ficado gravemente feridos ou morrido no incêndio. Até ele logicamente achava que Mumu seria uma prioridade a ser tratada primeiro. Mas, desse jeito, eles queriam matá-lo a tal ponto que desabaram um prédio em cima dele. No entanto, Mumu não foi esmagado e, em vez disso, saiu com o prédio erguido sobre sua cabeça. Quanto mais você via de Mumu, mais desumano ele parecia. Ele não pode ser morto. Ele não é um humano. O agente 2 estava convencido disso. O agente 2, então, se posicionou para acionar o guarda suspeito. Entregue-se agora. Se não, isso será difícil para você. O agente 8 ficou confiante do outro lado. Embora fossem apenas para transmitir informações, isso não significava que os agentes eram fracos. O suspeito então zombou deles e segurou sua lâmina. Vocês estão tentando tirar sarro da gente. Você achou que vocês dois poderiam me pegar? O quê? Não me entendam mal. Vocês, gente. Antes que as palavras do homem terminassem, houve um estrondo e um vento forte soprava pelo ar. Todos ali sentiram arrepios na pele. Isso. O homem engoliu e virou a cabeça. Em um instante, um homem com a pele cinzenta e vapor saindo de seu corpo apareceu atrás dele. Neste momento, o suspeito só conseguia pensar: preciso correr. E ele imediatamente decidiu se mover. Pac! A grande mão de Mumu agarrou-lhe a cabeça e levantou. Merda! O homem tentou balançar a lâmina. Kang! Mas no momento em que atingiu a mão de Mumu, quebrou. Ué! O homem olhou para Mumu com uma expressão confusa. Esse homem era humano. Quando o homem suspeito ficou atordoado com o choque, Mumu olhou para o agente 8 e perguntou: quer dizer que esse guarda não trabalha aqui? Sim. Sim. O agente 8, que viu Mumu assim, respondeu com uma gagueira. Ele também estava se sentindo atônito. Como ele ouviu tudo isso? Mumu veio do outro lado da clareira. O que significava que era impossível ouvir. Mas ele de alguma forma fez. O agente 2 então disse a Mumu: jovem mestre Mumu, você não pode matá-lo. Não vou. Mumu, que disse isso? Virou a cabeça do homem para ele e perguntou: você derrubou o prédio? Quack! O homem ficou muito atordoado para responder. Em primeiro lugar, escapar daqui parecia impossível. Então só restava um caminho. Matem-me. Só a morte poderia evitar vazamentos de informações. E o método era simples. Era para quebrar o pequeno frasco escondido atrás.
O homem torceu a boca e mordeu com os molares. Vendo isso, o agente 2 disse: Ele tem veneno. Ah! Nesse momento, Mumu mexeu suavemente em seu estômago. O agente 8 franziu a testa. Por mais forte que fosse. Cuac! E o homem cuspiu tudo com um gemido. O frasco, que deveria ir em seu estômago, agora estava no chão com fumaça saindo dele. Eu cuspi. Um simples toque evitou sua morte. Isso poderia acontecer. Cuac! Como se não bastasse tossir o frasco, ele também continuou tossindo sangue. Parecia que até seus órgãos estavam danificados. Sênior! O agente 8 olhou para o agente 2, que tinha uma expressão incrédula, e assentiu. Era algo que ele precisava ver, já que assumiria o dever de vigilância sobre Mumu.